Hoje vamos entrar de cabeça em um assunto polêmico. DC sempre teve um universo absurdamente rico, cheio de personagens com um potencial gigantesco. Arcos e super sagas tão icônicas que poderiam gerar décadas de filmes incríveis. Mas parece que essa realidade espetacular foi a da sua concorrente. Mas e a DC? Onde estava a Liga da Justiça? A maior equipe de super-heróis de todos os tempos, aquela que sempre foi a referência, a que tinha os ícones supremos. Por que ela não conseguiu repetir o fenômeno? Por que, em vez de vitórias, a DC colecionou fracassos monumentais, polêmicas devastadoras e um reboot atrás do outro, até hoje? Você vai saber de tudo agora. Fica até o final para não perder nada. O ano era 2008. O mundo não sabia, mas o cinema estava prestes a mudar para sempre. A Marvel, com o Homem de Ferro, iniciava quase discretamente o projeto mais ambicioso da história. E em poucos anos, os Vingadores explodem nas telonas. O sucesso? Absolutamente estrondoso. Bilhões, fãs em delírio, e uma era de ouro para os super-heróis. É a história de como uma gigante, com todos os trunfos na mão, tropeçou repetidamente. Uma jornada cheia de decisões erradas, brigas nos bastidores e uma busca desesperada por identidade. Vamos mergulhar no abismo que a DC enfrentou, entender cada passo em falso e cada acerto inesperado. E a pergunta que realmente importa: com James Gunn agora no comando, a DC finalmente vai superar a Marvel ou está condenada a ser para sempre a sombra de sua rival? É irônico, mas a DC tinha uma vantagem absurda. Enquanto a Marvel começava seu universo com heróis que muitos consideravam B-list, a DC tinha Superman, Batman, Mulher Maravilha, todos os seus pilares com reconhecimento global. E o escolhido para dar o pontapé inicial nesse ambicioso projeto foi Zack Snyder, um diretor visionário, conhecido por um estilo sombrio e grandioso. A estratégia era clara: diferenciar-se da Marvel. Enquanto um apostava no humor e na leveza, a DC seguiria um caminho mais sério e realista, influenciada talvez pelo sucesso do Batman de Nolan. Assim, em 2013, nasce Superman, o Homem de Aço. Mas a recepção foi mista, para dizer o mínimo. Um Superman melancólico, distante do símbolo de esperança que ele representa. E quem não se lembra da controversa e, sejamos francos, inexplicável morte do pai de Clark? Uma cena que ainda hoje gera debates acalorados pela sua total falta de sentido. Apesar das lutas épicas contra o General Zod, o filme já mostrava uma falha fundamental de tom. Onde estava o ícone de otimismo? E essa, amigos, seria apenas a ponta do iceberg de problemas. A aceleração fatal e o abismo de Batman versus Superman. Sentindo a pressão da Marvel, a DC decidiu acelerar o processo. Demais. O próximo passo foi Batman versus Superman, A Origem da Justiça. Um filme com metas ambiciosíssimas. Expandir o universo, apresentar múltiplos personagens e, ainda por cima, ser um confronto épico. O problema? Ele fez tudo isso de forma apressada, confusa e, sejamos honestos, mal executada. Desde o marketing desastroso, que entregou spoilers cruciais nos trailers. Sim, antes da Marvel, a DC já errava nisso. Até a execução do filme foi uma sucessão de equívocos. O começo arrastado, com pouca ação, irritou boa parte do público. E a fidelidade aos personagens? Um Batman que mata, algo impensável para os quadrinhos. Um Superman que não inspira esperança e um Lex Luthor completamente descaracterizado, quase uma imitação caótica do Coringa. A trama, forçada e com motivações rasas, culminou em uma das lutas mais anticlimáticas da história. A famosa cena Marta. A morte do Superman já no segundo filme? Um erro colossal que prejudicaria todo o universo dali em diante. O único ponto positivo, um verdadeiro raio de luz nesse cenário sombrio, foi a Mulher Maravilha, que roubou a cena com sua presença e trilha sonora marcante. Mas, infelizmente, não foi o suficiente para salvar um barco que já afundava. O caos total e a decepção da Liga da Justiça. A sequência não melhorou. Esquadrão Suicida, de 2016, chegou para confirmar a má fase. Uma bagunça total, que tentava ser cômica sem conseguir, com visuais questionáveis para boa parte dos personagens e uma história desinteressante. Apenas Arlequina e Amanda Waller se salvaram. A esperança ressurgiu com Mulher Maravilha,
de 2017, um filme que finalmente agradou o público e a crítica. Uma origem sólida, cenas de ação marcantes e um tom equilibrado que mostrava que a DC podia sim ter leveza e sucesso. Foi um respiro, um alívio, mas a maré de azar estava apenas se preparando. Então veio Liga da Justiça de 2017. Uma tragédia pessoal afastou Zack Snyder da pós-produção e Joss Whedon assumiu. O resultado? Um verdadeiro Frankenstein cinematográfico. Tentaram copiar a fórmula da Marvel, mas o filme se tornou um emaranhado de cenas com tons diferentes, efeitos especiais terríveis e, o pior, personagens descaracterizados. Flash virou um alívio cômico medroso. Cyborg foi apagado e um personagem crucial como o Lanterna Verde foi simplesmente esquecido. O filme foi um fracasso, a pior bilheteria do DCU até então. O pós-desastre e a lenta agonia. As consequências do fracasso de Liga da Justiça foram sentidas por anos. O Superman foi inexplicavelmente escanteado, com raras e vexatórias aparições. Ben Affleck, o Batman, desistiu do papel. Acusações de má conduta nos bastidores vieram à tona, com Ray Fisher denunciando Joss Whedon. E o próprio Zack Snyder iniciou uma campanha massiva pelo seu corte original do filme, o famoso Snyder Cut, gerando uma divisão ferrenha entre os fãs. Enquanto isso, novos filmes chegavam com resultados medianos para ruins. Shazam, Mulher Maravilha 1984, Adão Negro, Aves de Rapina. A qualidade média despencou. A pandemia e a total falta de conectividade entre os filmes só pioravam a situação. O selo DC, antes sinônimo de lendas, agora afastava o público. Onde a Marvel transformava qualquer personagem em sucesso, a DC mal conseguia emplacar os seus maiores ícones. Houve alguns acertos, claro. O Esquadrão Suicida, de 2021, de James Gunn, e a série Pacificador mostraram um vislumbre do que poderia ser. E o tão aguardado Snyder Cut finalmente foi lançado, batendo recordes de audiência, mas, apesar das melhorias visuais e do maior desenvolvimento, ele mantinha os mesmos problemas estruturais do roteiro, além de um tom pesado que não agradava a todos. Por fim, o filme Flash, com toda a sua polêmica envolvendo o ator principal e um CGI que virou chacota na internet, selou de vez o destino daquele universo. Não havia mais para onde correr. A nova esperança Gunn. O DCU infelizmente não deu certo. Por mais que alguns fãs defendam, a realidade é que as decisões equivocadas de tom, transformando heróis luminosos em figuras sombrias, somadas a roteiros problemáticos, direção confusa e inúmeras brigas de bastidores, levaram a um beco sem saída. A visão estava errada para boa parte desses personagens. O Batman pode ser das sombras, mas Superman, Mulher Maravilha, Flash, eles trazem luz, esperança, cor. E isso resultou em um universo que simplesmente não conectou com o público. O DCU precisava morrer, porque não havia mais como consertar tanta caca. É triste perder atores tão carismáticos, mas não havia futuro para aquele universo. E agora? James Gunn reinicia tudo. Atores icônicos foram dispensados e um universo completamente novo está sendo construído do zero. Será que essa é a chance de ouro da DC? Gunn conseguirá capturar a essência desses heróis que tanto amamos? Ou a sombra do passado assombrará o futuro? E você, o que acha? Quem dominará os próximos anos? A Marvel, que hoje está meio abalada, mas é experiente, ou a DC de James Gunn, que promete um novo e audacioso começo? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Se você concorda ou discorda de algo que falei, me diz aqui embaixo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas análises. Até a próxima e que a força de vontade esteja com vocês. Ou a esperança.